Márcio Escudeiro, e aí, rapaz, tudo bom? Como é que você está? Estamos com uma convidada muito legal, carioca flamenguista. Já está em casa, hein, Márcio? Sempre, né? Senão a gente nem chama aqui para o programa. É importante esse negócio. Falando em programa, Sandro, vou aproveitar esse momento, nobre momento do início de mais um programa sensacional e pedir para você que está aí do outro lado se inscrever no canal, Sandro. Vou aproveitar logo, para pedir logo agora. Começou, para não ter aquela desculpinha. E eu espero, tá? Vou esperar aqui. Boa, muito bem. Vai, clica. Vai, muito bora. bem, muito bem. Eu não vou falar mais nada. Eu não falo mais nada. Clicou? Já foi? Pronto, agora sim, Sandro, agora sim. Agora pode continuar. Ficamos amiguinhos, né? Ficamos amiguinhos dos novos inscritos. Muito bem. Vamos lá. Nossa convidada hoje é a Ana Carolina Coutinho, graduada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduada na FGV em Direito Civil e Processual, especialista em Direito de Família e Sucessões, membro, e rapaz, agora tem uma sigla grande aqui, IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, palestrante, professora de cursos preparatórios, como Complexo de Ensino Renato Saraiva, professora de Direito Civil da OAB, professora do Jus Família, integra o corpo docente de pós-graduação da UNAERP, mentora, consultora, autora de artigos jurídicos, advogada com significativa presença digital na área de Direito de Família e Sucessões, com alcance em seus vídeos de mais de 30 milhões de visualizações, hein? Estamos com uma celebridade aqui e atuação em todo o Brasil e exterior. Ou seja, muito bem-vindo, Carol, né? A gente conversou aqui em off. Tudo bem, Carol? Bom dia, pessoal. Bom dia, Sandro. Bom dia, Márcio. Tudo certinho, uma honra estar aqui com vocês. Desde já agradeço aqui o convite para a gente poder trocar uma bola aí, conversar um pouco. Seja muito bem-vindo. Esse currículo aí todo e o cara com preguiça de curtir, dar um like lá no negócio, seguir o canal, pelo amor de Deus. Larga de ser preguiçoso, cara. Esses caras que assistem o programa e não se inscrevem, sabe? Isso pra mim é igual aquele camarada que come cachorro quente com purê, cara. Eu não vejo o menor sentido nisso. Eu não consigo entender isso, de verdade. Eu tô aqui pra arrumar confusão mesmo. Tô percebendo. Hoje você acordou numa de arrumar alguma coisa, nem que seja confusão. Mas vamos que vamos. Olha, o negócio é o seguinte, vamos aqui adentrar o assunto. Ô, Carol, a gente estava falando aqui em off, o combinado é que a gente não combina nada, né? O programa ele ganha vida própria, mas a gente estava falando aqui um pouco antes de começar sobre essas mudanças que aconteceram com a pandemia e mudanças em alguns setores, em alguns segmentos muito drásticas. No meu segmento, mudou tudo. Né? O segmento do Márcio Escudeiro também mudou bastante. Então, o nosso segmento, que é marketing, publicidade, comunicação e tal, muita coisa mudou. Como é que foi para você, né, esse seu segmento de direito de família e sucessões? Como é que foi o direito? Porque o direito em si, se a gente ampliar, se for para o lado penal, né, jurídico, a gente está vendo que também mudou bastante coisa e mudou para pior, não mudou para melhor, não, falando politicamente. Mas, enfim, como é que está nessa área, na sua área específica, esse pós-pandemia? Assim, Sandro, falando experiência própria, para o direito em si, eu acho que transformou a vida de muitos advogados. Eu sei que a pandemia, a gente teve aí um cenário complexo, né? Mortes, enfim, foi um cenário muito complicado a nível mundial, mas para o cenário da advocacia, a gente ainda tinha, né? Ainda tem um pouco de uma advocacia muito conservadora e tradicional, em que ficava ali limitada no escritório de advocacia, e que o boca a boca fazia muita diferença, o network, mas que com a pandemia do Covid-19, as pessoas começaram a entender que o trabalho híbrido e o trabalho online, digital, poderia acontecer e as pessoas poderiam render muito. Inclusive, teve gente que durante a pandemia em casa trabalhou muito mais se tivesse no escritório, porque não tinha aquela questão do horário, as pessoas se sentiam à vontade para mandar mensagem, ficava trabalhando até tarde. Então, eu acho que foi um divisor de águas, por mais que tenha sido um cenário complexo, foi um divisor de águas em muito advogado,
na vida de muitos advogados, porque aumentou essa limitação, porque você não ficava restrito a um ambiente, a um escritório de advocacia, e hoje você não tem limitação geográfica, porque as pessoas começaram a utilizar as redes sociais para trazer o seu trabalho, trazer a sua rotina, as pessoas conhecerem mais de perto, e as pessoas, aquele famoso ditado, quem não é visto não é lembrado, e facilitou, porque você hoje consegue fazer um atendimento para o Brasil todo, nível exterior também, por meio do Wi-Fi, de um computador, você não precisa de muito, e você consegue atender a pessoa em qualquer lugar que ela esteja. E no direito, isso facilitou demais, porque você consegue atender pessoas de outros lugares, a otimização do tempo ajudou muito, que você não tem a questão do deslocamento. A gente passava horas e horas no trânsito, hoje pelo Google Meet. Eu, por exemplo, estou no Rio de Janeiro, não sei de onde vocês estão, então, assim, a gente tem essa facilidade com a tecnologia e que acelerou um processo que eu acho que já vinha para acontecer, mas que a pandemia acelerou muito. E, no meu ponto de vista, mudou a vida de muitos advogados, porque hoje as redes sociais têm um impacto muito grande. Antigamente, para você ser um advogado referência, você tinha que ter um escritório renomado e anos de atuação. E hoje, com as redes sociais, tempo é relativo. Tem advogado recém-formado que está faturando muito mais que um advogado de 10 anos de carreira. Então, mesmo um cenário aí complexo, para a advocacia, quem soube utilizar, quem soube se reinserir nas redes sociais, teve reflexos bem positivos. Dificuldades também, mas reflexos positivos. E houve um processo, né, Carol, de uma digitalização que foi importante nos tribunais, né, nessa circulação ali de processos. Eu sei porque eu tenho um processo de família e eu tenho. Isso aí é um negócio que a gente precisa melhorar muito. São 20 anos, Sandro. 22 anos que o negócio está andando lá a passos de tartaruga. Acho que muito por conta também do processo ter iniciado físico, né? E ainda não ter toda essa agilidade com esse tratamento digital, que eu acho que isso é uma mudança muito significativa. Isso, de fato, Carol, você sentiu. Eu sei que houve uma adaptação, né? Houve um processo ali, que, inclusive, coisas ficaram paradas justamente para que essa mudança acontecesse. Mas depois que houve a mudança, essa digitalização, você viu uma melhora? Tem mais agilidade hoje? Como é que ficou isso? Vi sim, Márcio. Hoje a gente tem a possibilidade do juízo 100% digital. Quando você distribui uma demanda familiarista ou qualquer outra, quando você distribui a ação, você tem uma opção de colocar juízo 100% digital. O que isso quer dizer? O processo, se você quiser, a todo instante, ele é digital. Você não precisa se deslocar para fazer uma audiência, por exemplo. Ainda estava, assim, hoje muitas coisas ainda continuam sendo online. Direito de família, tem casos que, por exemplo, para ouvir testemunhas, casos mais específicos e complexos, tem tribunal e magistrado ou desembargador que ainda exige a presença ali, que seja presencial mesmo, mas é uma realidade digital. Hoje você consegue conduzir o processo do início ao fim, desde o momento da distribuição até o trânsito em julgado, ele digital. Eu tenho processos em outros estados também, e nunca foi um empecilho depois da pandemia. Você consegue fazer tudo online, até inclusive agilizar o processo. Esse teu processo aí de 22 anos, é bom tu ver o que está acontecendo, porque por mais que tenha essa demora, essa morosidade do judiciário, com a pandemia isso agilizou. Eu tenho divórcios que são homologados em menos de um mês. Teve decisões aí do Tribunal de São Paulo com o divórcio sendo homologado em 24 horas. Então facilitou muito. E você tem ferramentas para poder ter o contato direto com o magistrado, se você quiser despachar. Tem um balcão virtual, que você não precisa ir ali pessoalmente ao fórum, falar com alguém da vara para botar o seu processo para conclusão, agilizar. Não. Hoje você tem um balcão virtual que você entra ali, é como se fosse um Zoom, uma ferramenta mesmo. Você diz o que você quer, conversa com o assessor da vara e dá prosseguimento ao seu processo. Então, assim, a gente ficou um pouco temeroso no início de como que o tribunal, né, o judiciário ia se adaptar com isso, mas vem sendo uma realidade, tanto é que o tribunal hoje conta com uma quantidade de pessoas muito menor, porque a efetividade por trás, assim, no online tem crescido muito, e é uma realidade, principalmente para a área de família.
é uma área crítica, que eu digo, no sentido de você precisar ter um olhar aí sensível para as situações que as pessoas passam, um olhar diferenciado. Eu digo que o advogado de família não é para qualquer um, porque você tem que ter uma escuta empática, uma escuta ativa, o atendimento humanizado faz toda a diferença. E o direito de família, para quem trabalha, quem está acompanhando aí vai entender o que eu estou falando, é muito urgente. Então, você tendo essa facilidade do digital de atender a pessoa dentro da tua própria casa, ela consegue ter até uma certa privacidade, porque às vezes ela não quer se expor, sair para o escritório, as pessoas saberem que ela está procurando um advogado, ela consegue fazer um atendimento com você ali na hora do almoço, dentro da própria casa dela, ela se sente ali confortável. Então, no direito de família foi uma grande evolução e facilitou muito a vida dos clientes no geral. Falando da Carol, pandemia, Carol. Desculpa, Sandro, pode seguir. não, é que eu tenho uma pergunta fofa. Faça a pergunta Uma fofa. pergunta Precisamos de fofa. perguntas fofas. A pergunta bonitinha, a pergunta fofinha. É o seguinte: a gente fala muito aqui em vários programas, a gente falou que a pandemia, né, o ser humano estava muito com aquele discurso de empatia, de soft skills, de parará, né, que o mundo ia ser melhor depois da pandemia, né, para valorizar o amiguinho, o coleguinha e tudo mais, aquela coisa toda. E a gente fala muito, cita alguns autores aqui, tipo Descartes, que fala que o homem é bom por natureza, e a gente contrapõe com Hobbes, né, que fala que o homem é o lobo do homem. Eu estou mais no segundo, né, porque a gente viu que a pandemia passou e o papo de empatia e tudo mais não é bem assim que a banda toca. Né? A gente estourou guerra, o mundo continua, o ser humano continua egocêntrico e tudo mais. Na sua área específica, né, essa área de família e sucessões, eu já vi muito, inclusive tem casos na minha família mesmo, e vários amigos e tal, que quando patriarca ou a matriarca falece, o couro come. A separação, o couro come. Então, assim, a pergunta é fofa. Né? Ainda tem muita porrada nessa área, assim, o pessoal não consegue se entender de uma forma, mesmo com esse processo todo que a gente passou de pandemia, com esse discurso lindo que a humanidade fez e tudo mais, o ser humano não consegue se entender sem precisar ser uma coisa litigiosa, sem sair na porrada, na briga, enfim. Aonde erramos? Sandra, você tocou em dois pontos que eu acho fundamental aqui comentar. Primeiro, a questão das soft skills. Por mais que a gente tivesse que praticar aqui a empatia e tudo mais, a pandemia trouxe isso muito para a gente. As soft skills são habilidades que nem sempre a pessoa nasce, mas ela consegue se desenvolver e acho perfeito para qualquer área. Primeiro, pela inteligência emocional, que a advocacia não é uma área simples de você trabalhar, é um trabalho árduo, é diferente, por exemplo, até a gente falando aqui no off, na medicina, que por mais que você trabalhe muito, você tem um retorno financeiro rápido, e os jovens de hoje em dia não têm essa paciência para esperar esse retorno, eles querem as coisas para ontem. Verdade. Então, a inteligência emocional para lidar com a área e até o direito de família que você falou, aqui eu trabalho de duas formas. Eu valorizo muito o acordo, a mediação. Eu acredito que ainda seja uma ferramenta muito assim bacana de você trabalhar, porque tem hipóteses que você consegue fazer um acordo. O casal, por exemplo, já vem fragilizado daquela ruptura e o acordo, às vezes, naquele momento, é o melhor a se fazer. E eu priorizo muito isso na minha atuação, podendo fazer um acordo de imediato, ótimo, mas, infelizmente, tem situações que não caminham para um acordo. E, realmente, as duas partes não conseguem chegar no consenso, seja divórcio, seja qualquer outro, até inventário mesmo. Hoje, no Brasil, até pelo CPC, o Código de Processo Civil, o inventário era para ser rápido. Não é porque a gente tem herdeiros que não conseguem entrar no consenso. É uma realidade. Isso é uma novela, cara. Esse negócio de herdeiro, fica o espólio anos e anos e anos. Exatamente. É um negócio surreal. Eu não entendo como é. E olha, eu vou te falar uma coisa da minha família, pai de pai, tá? É impressionante, anos e anos a fio, papo assim, a gente está falando papo de 20 ou mais anos, porque eles não se entendiam, eram 8 irmãos e irmãs, né? Uma família, 9, se não me engano, e cada um queria uma coisa completamente diferente da outra. Meu avô morreu, depois minha avó faleceu, quando minha avó faleceu, o couro comeu,
entendeu? E o bom senso, eu sempre falo isso, gente, a melhor coisa que tem, o Márcio repete isso o tempo todo, né, com relação à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, é o bom senso. Né? É exatamente o ser humano ter o bom senso. Entendeu? E a gente eu acho que está faltando muito, porque esse papinho furado de soft skills, desculpa, estou falando de papinho furado porque eu estou na linha do Hobbes. Entendeu? A pessoa fala, eu contrato, eu vi muita gente falando isso na pandemia. Não, eu não contrato mais vendo currículo, eu contrato pelas soft skills. Mentira! Vai se dar mal, vai quebrar Não a dá, cara. né? Não dá para você O soft contratar por skill soft é um skills. complemento, eu acho que Poxa, Exatamente. é poxa, fundamental até. E só que não dá. O principal é o que o cara ter conhecimento daquela área, né? Ter entendimento do que ele está exatamente, fazendo, ter as habilidades exatamente. ali necessárias e aí as habilidades mesmo voltadas para o negócio em si, seja ele qual for, né? Seja o direito, a medicina, a Verdade. comunicação. Mas uma coisa que a Carol falou e que você está dizendo agora, Sandro, e que hoje para mim é uma dificuldade que a gente vai ter que encarar de frente ou desenvolver alguma situação para poder arrumar essa história. Carol falou que essa galera de hoje está ingressando no mercado, né? Ela é muito imediatista. Muito. E a gente vem percebendo que ela é imediatista, ela é inconformada, mas de um jeito ruim. Ela é inconformada com a situação, mas ela é conformada com ela mesma. Quer dizer, ela não quer crescer, ela não quer se Uhum. desenvolver. E a gente vê muita gente, Carol, entrando em diversos mercados com dificuldades básicas. A gente não está falando nem de soft skill agora. O cara escreve mal, tem Verdade. dificuldade de falar. E numa área como o direito, onde você precisa ali desenvolver teses muito bem elaboradas, né? Tem que ter ali uma dinâmica Escrever muito boa, bem. exatamente Escrever da bem. interação com os agentes lá, com Ah, o juiz, enfim. Você que dá mentoria para tanta gente, como é que isso funciona? Como é que você vem vendo essa história, Carol? Isso que eu estou falando é uma realidade no direito também. E como é que você está conseguindo contornar ou direcionar essas pessoas? Eu concordo muito com o que vocês falaram, e assim, no direito, mas eu acho que qualquer profissão, e no direito principalmente, a média para uma ideia assim de advogados para 2023 são 2 milhões. E assim, é muito advogado, e aí é sempre muito. perguntam: será que a advocacia está saturada? Não, o que a gente tem aqui no mercado são pessoas que fazem mais do mesmo. Como é Uhum. que hoje você tem que parar para pensar, o que eu preciso fazer para me diferenciar e ser reconhecido, porque tem tanta gente aí no mercado? Acho que um ponto importante seria, primeiro, a criatividade. Eu acho que você pensar fora da caixa, porque as pessoas fazem mais do mesmo, então você ter essa até flexibilidade para se adaptar às mudanças. A pandemia trouxe isso. Por mais que teve muita gente aí que entrou em depressão, procurou psiquiatria, porque realmente ficou mal, foi um momento difícil, tiveram pessoas que conseguiram se adaptar e ter uma flexibilidade muito grande às mudanças que a pandemia trouxe. Isso é um ponto super positivo. É, o advogado em si tem essa dificuldade, porque foi o que você falou, são erros básicos, e a gente não nasce sabendo. É claro que uma base técnica aí de estudos, isso faz toda a diferença. Um exemplo que eu dou aqui é a própria oratória. Eu comecei no Instagram, e a gente estava até comentando aqui com o Sandro, eu no início nas redes sociais eu postava as coisas da minha vida, rotinas da minha vida, não que eu não coloque hoje, eu treinando, eu viajando, eu num congresso, numa palestra, eu coloco, mas eu sempre falo que a minha advocacia não é tão a minha vida não é tão interessante para as pessoas quererem acompanhar. As pessoas querem conteúdo, querem Verdade. conteúdo informativo, querem informações ali para poder saber do que está acontecendo. E o advogado, ele precisa se reinserir nesse mercado que está tendo hoje digital, ele precisa ter criatividade, porque são muitos advogados. Então, se você fizer mais do mesmo, você só vai ser mais um na fila do pão. Trazer criatividade para esse mercado que está tendo, a advocacia não está saturada, você precisa fazer diferente. E as redes sociais é uma realidade disso, a própria soft skills que vocês comentaram é um plus, mas o cara precisa ser bom na essência. Eu, quando comecei, a minha oratória era muito ruim, como todo mundo, a prática vai levando à perfeição. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Ainda tem muito que melhorar. Mas se você não utilizar aquilo ali na tua prática e fazendo curso de aperfeiçoamento, tá estudando sempre, investindo na tua carreira, você não vai sair do lugar. E eu digo que o maior investimento é quando você faz em você está estudando, você está se
aperfeiçoando, você está trocando ideias com pessoas que vão te agregar alguma coisa. E a gente tem essa dificuldade, essa raiz muito básica mesmo de estudos, e eu acredito que as pessoas também. O indivíduo hoje, eu acho que ele está muito sensível, tanto na esfera aqui que a gente fala de empatia. Eu acho que tudo toma uma proporção muito absurda. Qualquer coisinha que você coloca na rede social toma uma proporção extrema, surreal, que às vezes não era nem aquilo que você quer passar. Sensível até no sentido de não querer ouvir qualquer coisa e de botar a cara a tapa ali, de estudar, de se expor, de saber que se você não fazer mais por você, você não vai sair do lugar. Eu acho que tem muito essa carência, entendeu? As pessoas não querem, não buscam evoluir. E hoje, para tu estar no mercado, tu tem que matar um leão por dia. Se tu fazer mais do mesmo, tu não vai se destacar. É uma realidade. E eu vejo muitos advogados desistindo da advocacia por não ter retorno financeiro. E vai ser Uber, assim, nenhum preconceito em relação a isso. Claro que não, mas assim, você ficar 5 anos da faculdade, eu tenho colegas de profissão que fizeram a faculdade, não passaram na OAB e simplesmente desistiram. É um pré-requisito para tu advogar. Então, assim, tentar ver onde está errando, o que dá para melhorar, como eu faço para me destacar, o que eu tenho que fazer para as pessoas me verem de uma forma diferente do que todo mundo está no mercado. Porque Diga, Sam. Desculpa te interromper, Carol, mas essa história do Instagram, eu vejo muitos e muitos, cada vez mais, na verdade, advogados no Instagram, como influenciadores, né? Claro, eu não acompanho, muitos eu acompanho por serem amigos, enfim, mas eu não acompanho como profissão porque eu não trabalho com isso, então eu não tenho nem conhecimento para julgar se isso é bom ou é ruim. Mas o que eu tenho, e o que eu sei, e o que você sabe também, é que em todas as áreas tem muito picareta querendo ganhar like, um monte de historinha, né? Muito guru no LinkedIn, Instagram. Não A é? pandemia foi uma fábrica de gurus. Eu nunca vi aparecer tanto É especialista. Cara, impressionante. impressionante. É E como é que impressionante. funciona isso, Carol, no direito? Tem muito picareta aí vendendo sonho ou a maioria Ah, é deve gente ter. boa que Com quer passar certeza. conhecimento? Pô, deve ter. Assim, o que eu falo, Márcia, quando você entra nas redes sociais, como tudo na vida tem ponto positivo e ponto negativo. O primeiro ponto que eu acho importante é responsabilidade. Porque a partir do momento Perfeito. que tu está trazendo um conteúdo ali, você não pode trazer de qualquer forma, porque as pessoas estão lendo aquilo ali e elas tomam aquilo para si. Então, você não pode estar trazendo uma informação errada, você não pode estar trazendo de qualquer forma. Então, acho que o primeiro ponto é responsabilidade. Até porque, como eu falei, tem reels meus que tiveram um engajamento muito alto. Eu tive um reels que teve 8 milhões de visualizações. É claro que não foram 8 milhões de pessoas que eu converti para minha advocacia e que viraram meus clientes, não. Mas foram 8 milhões de pessoas que tiveram alcance no vídeo meu, que se a gente tivesse ainda aquela advocacia tradicional dentro de um escritório, quando que eu ia atingir essa quantidade de pessoas? Se você Sem imaginar dúvida. colocar num ambiente, é muita gente. 8 milhões de pessoas sei lá, num Não estádio, por dá. exemplo. É muita gente. E a facilidade de poder atender gente de fora. Hoje eu tenho clientes internacionais que são brasileiros, mas que moram fora, e o Instagram me trouxe isso. Eu acho que, assim, as redes sociais, primeiro ponto, a questão da responsabilidade. Ponto 2, você dá a sua cara a tapa, porque você está ali trazendo conteúdo, tem gente que concorda ou não. Então, tem comentários, às vezes. Até vou dizer que eu não tenho muito hater, as pessoas até me apoiam muito, mas tem gente que não gosta de ler o que está ali. Então, tem pessoas que colocam comentários ruins, às vezes, dizem que não concordam. E eu digo que não adianta você passar, porque o Instagram, ele também, se você quiser enganar as pessoas, dizer que você é uma coisa e pessoalmente você ser outra, isso passa tranquilamente, porque você escolhe o que você coloca ali. Então, assim, eu digo que quando você é muito transparente, quando você é muito você se conecta com as pessoas. Então, assim, hoje a gente tem mais de 1 milhão de advogados. Por que as pessoas fecham um contrato comigo e não com fulano? Porque elas se identificaram e ali pelo Instagram as pessoas não estão vendo como você escreve, não estão vendo como é que é o bastidor, como é que você faz para despachar com o magistrado. Elas estão te contratando pela Carol, quem é a Carol ali, e a condução que você vai dar ao processo, ela vai ver depois. Então, impacta muito. E é responsabilidade, é ter bom senso, porque você não pode colocar qualquer coisa da forma que você entende.
Como é que isso está chegando para um terceiro? Você tem que pensar nisso. Tem comentários positivos e negativos, tem gente que não sabe lidar com isso. E outro que eu vejo, a realidade é que tem muita advogada nas redes sociais e eu não vejo a galera eu não vejo muito mais aquela competição que tinha antes. Eu vejo cada vez mais parcerias sendo firmadas, advogados um ajudando o outro. Por exemplo, eu sou da área do direito de família e sucessões, mas tem casos de Maria da Penha que eu não faço, casos de alienação parental. Tem advogados da área que eu consigo fazer uma parceria. Eu acho que tudo é pautado no bom senso, como o Sandro falou, a gente não pode também achar que a rede social aqui vai mudar, muda a vida das pessoas, mas não é só a rede social, o offline faz muita diferença, eu acho que é uma complementação, e você agir com bom senso, sobriedade ali, a própria advocacia, a gente não tinha na advocacia nenhum regulamento, nenhum provimento, nenhum código regulamentando marketing jurídico. A gente teve o provimento 205 de 2021, que foi recente, tem um ano, e que ele permitiu o advogado fazer marketing jurídico digital, fazer anúncios e usar o Google Ads. Mas como é muito recente, e o regulamento em si, o provimento, ele não traz muita clareza, tem muita ainda subjetividade, lacunas nesse provimento, por exemplo, diz que o advogado pode patrocinar publicações, mas com sobriedade, bom senso e discrição. Tudo bem. O que seria essa sobriedade, bom senso e discrição? Investir R$ 5.000 no patrocinado, R$ 50.000, R$ 500.000? O que seria É muito assim, subjetivo, né? subjetivo? E aí, até o próprio provimento ele tem uma comissão de ética que, com o passar do tempo, o advogado, com a sua condução e atuação, ele vai trazendo precedentes como se fosse jurisprudência, até para o advogado ter um norte de até onde ele pode se limitar. Teve até um artigo polêmico no provimento 205 de 2021, que foi o artigo 6º, parágrafo 1º, que ele fala sobre a ostentação do advogado, tanto no exercício da profissão quanto fora. O advogado também teria que ter bom senso e discrição na hora de postar uma viagem, na hora de postar estando num barco fazendo passeio, o espaço do escritório, se fosse muito gigante. Então, é algo que traz ainda é muito relativo, uma subjetividade, mas não deixa de ser um avanço que possibilitou o advogado fazer marketing, que até então não tinha nada definindo isso. E hoje o advogado pode fazer um marketing de forma segura nesse sentido, porque o provimento da OAB 205 ele autorizou e possibilitou isso. Ainda bem, graças a Deus. Mas, mas deixa eu falar. Para quem trabalha com comunicação, isso é lindo, né? Sensacional, isso é maravilhoso. Eu tenho agora uma pergunta, uma outra pergunta, mas assim, porque a minha primeira faculdade, eu não sei se eu já te falei, Márcio, foi em Direito. Eu passei em Direito na PUC em 1800 e lá vai fumaça, naquela época. E o Direito, ele sempre foi muito machista. Ele sempre foi né, muito dominado por homens. Né? As mulheres, na minha época, quando eu comecei, a sala de aula era 70% de mulheres, mas você ia para o fórum, ia para os tribunais, ia para os lugares, era um patriarcal, assim, um negócio forte. Homens dominando o pedaço, mas muito, muito forte. Eu não sei se mudou ou está mudando, Carol. E outra que eu queria te perguntar nessa linha também, você é uma pessoa muito articulada e tem presença, é bonita, descolada e tal, isso chama atenção, não só esteticamente, mas chama atenção porque você sabe se comunicar bem. Isso, você tem algum tipo de assédio? O pessoal ainda tem aquelas brincadeiras você falou ainda há pouco que pessoal, tem muita gente nova ganhando mais dinheiro do que pessoas com 10, 15 anos de profissão e tal. Você vê isso ainda? O direito ainda é muito machista, ainda tem muita piada, assim, muita cantadinha, muita bobeirinha. Eu via isso há muitos anos atrás. Enfim, eu não sei como é que você vê isso hoje, enxerga isso hoje. Advogado fala muito em números, né? Hoje, advogadas mulheres representam quase 48,97% de inscritos de advogados. Então, quase a metade.
A gente tem um cenário diferente hoje em dia, que a mulher vem se tornando cada vez mais independente, vem tomando conta do Também. mercado. Muito Tanto é bem. que hoje em dia homens conseguem ajudar muito mais as mulheres em casa, antes que era uma coisa muito mais da mulher, mas hoje os homens conseguem ajudar também porque as mulheres estão trabalhando muito, estão ganhando cada vez mais espaço e reconhecimento. Ainda tem uma visão um pouco machista, sim, mas eu acho que as mulheres vêm quebrando muito paradigma. E assim, fiz 30 anos esse ano, então me considero uma pessoa ainda muito jovem. E Tá nas redes ficando sociais, coroa, tá ficando coroa. e na rede social, às vezes eu sinto assim, até me perguntam, caramba, mas você é tão jovem e se expressa tão bem, alcançou tantas coisas, e vejo como admiração. Tem até certas pessoas que na hora de contratar pela rede social, eu não sei se outras mulheres sentem isso, mas por ser jovem também, às vezes acreditam que não tem tanta expertise no assunto, mas eu acho que isso vem mudando muito também. Eu nunca tive assim, já tive assédio nas redes sociais, e teve gente que quando A vem rede eu social bloqueio. é incontrolável, não tem jeito. Tem de tudo. Assim, um comentário ou outro, assim, não consegui me concentrar no vídeo, só consegui prestar atenção em você. Coisas nesse sentido sempre recebo, mas algumas coisas mais desrespeitosas eu bloqueio, não dou margem, até porque não é o canal para isso, enfim. Sim. Mas sinto sim na pele, mas eu acho que as mulheres vêm quebrando muito essas objeções e paradigmas, vêm ganhando muito espaço, inclusive na advocacia. Eu nunca tive problemas assim na atuação, e o que eu vejo hoje, eu fui até num evento agora em São Paulo para palestrar sobre faturando alto com direito de família, e o que eu vejo para a tendência de 2023, que eu sinto muita falta nas redes sociais, é homens não falando diretamente para homens, mas eu vejo muito perfis de mulheres falando sobre direito de família que, bem ou mal, fala ali para as mulheres. E eu sinto falta de conteúdos mais neutros, de imparcialidade. Porque tem até alguns homens que comentam: mas você está falando para o lado da mulher. Não, eu advogo para homens e mulheres, não faço nenhuma diferenciação de gêneros. Inclusive, eu tenho clientes mais homens até que mulheres. Mas eu sinto essa falta na rede social, porque tem mulheres que advogam para mulheres, tenho até conhecidas que cresceram muito também, e eu sinto uma certa. Enfim, homens não gostam Falando tanto. para Teve homens. isso, inclusive eu tenho uma conta de uma conhecida que eu acho que quase foi derrubada de tanta denúncia que ela recebeu, porque ela só fala para mulheres. Eu acho que na rede social você precisa ter muito bom senso, você também não pode. Por exemplo, me perguntam muito qual o melhor regime de bens para casar. E aí, vamos dizer, tem gente que se posiciona no seguinte sentido: se teu marido tem dinheiro, você tem que casar pela separação, comunhão universal. Comunhão universal. Eu não sou, não é minha filosofia de atuação, não sou muito dessa, até porque eu acho que o regime de bens pro casal, o casal que tem que saber o que lhe convém, o que é melhor entre eles. E vejo, inclusive, que os casais hoje em dia têm até muita vergonha de conversar sobre isso, e é algo que é preciso, é necessário ser conversado, porque impacta. É claro que ninguém está Carol, querendo qual o casar. melhor regime de casamento? Só de curiosidade, porque em 2019 eu casei e eu queria saber se eu casei nesse melhor regime aí. Hoje a regra, Sandra, é a comunhão parcial, né? Então, assim, Então se eu pudesse. acertei. Muito bom, muito bom. É Mas isso assim, aí. eu digo que a escolha é para o casal, é uma coisa muito Ah, pessoal. Às vezes um verdade, regime faz sentido para um e não para outro. Então eu não, verdade. eu não daria esse tipo de conselho na rede social pensando só na questão financeira, enfim. Não, eu E eu acho vou que te aí fazer uma... também prevalece o bom senso. Sem Márcia, posso ir dúvida, para o sem momento dúvida. audiência rapidamente? Porque a Pode, gente. mas eu vou deixar Ah, essa pergunta porque eu deixa queria aí. aproveitar, deixa ela para depois do momento audiência. Eu queria aproveitar o que a Carol falou exatamente sobre essa questão da mulher, mas eu deixo para depois. Depois Mas deixa que lembra eu disso aí, porque a última já vez que eu fiz anotei isso, eu não aqui. lembrei mais da pergunta. É verdade. Anotado. Então tá bom, vamos lá, gente. Momento audiência, roda a vinheta. Bom, momento audiência é aquele momento em que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha. Carol, é o seguinte, a regra do momento audiência, a gente aqui
ler alguns posts, algumas frases, algumas coisas que o pessoal manda para a gente, mas não necessariamente a gente precisa comentar. O comentário cada um fica à vontade, tá? O hype da internet é política, lógico, tá todo mundo falando de política, é um assunto. E Copa do Mundo, né? Ainda estão falando muito do Messi, né? Então, tá rolando muito, assim, tem assuntos assim que são delicados, outros nem tanto, e tal, mas vamos lá. Vamos começar nosso momento de audiência, fica o comentário ali. E começa, logicamente, falando do Messi, né? Do merece, até do brincando, fazendo meme, que o Messi merece, e por aí vai, muito legal, e colocando que o Messi quebrou o recorde do Instagram, né? A postagem, né? Tem um post mais curtido de todos os tempos do Instagram. Com 57 milhões de curtidas, post que ele colocou beijando a Copa. Era um negócio imensurável, né? Cara, o Messi foi o cara que eu vi que mais jogou bola, assim, disparado. Foi merecido. Nossa, o cara joga muito, cara. Depois do Zico, obviamente, que eu vi o final da carreira do Zico, então eu não posso deixar de lembrar do Galinho. Mas o Messi realmente é um fenômeno. O Messi é um extraterrestre, cara. O cara é impressionante. E hoje, ele, além de ser a grande celebridade da internet, ele também é o jogador mais bem pago do mundo, ganhando 130 milhões de dólares por ano. E você vê que para o cara ser celebridade, basta ele ser bom, né, cara? Não precisa ser fanfarrão, porque o Messi é super low profile. E o cara falou tudo, é verdade. Bom, vamos lá. Outra aqui que mandaram para a gente. Interessante essa aqui, ó. A Andréia, ela mandou para a gente que saiu na BBC. Como o número 13 se tornou símbolo de má sorte na cultura dos países como os Estados Unidos. Aí, falando lá... Não, lá, cara, você não tem nem o prédio que eu tenho escritório, você não tem nem o número 13 lá. Pula, né? Não tem, pula mesmo. Você vai do 12 para o 14. É um negócio muito louco. E é comum, tá? Não é algo que só tem lá, não. Ela fala aqui que nos Estados Unidos muita gente evita se hospedar no 13º andar de um hotel, no apartamento. E é por isso que não tem, para evitar. Que não vende, a galera não quer ir. É terrível. Pois mas é interessante esse negócio. Eu não me aprofundei, eu apurei, mas não me aprofundei. É verdade. Porque, nos Estados Unidos, a galera tem de fato, é muito forte essa. E no Japão, o problema é com o número 4, isso aqui é uma coisa cultural, né? Parece que o som da palavra 4 no Japão é muito parecido com o da morte, com o som da palavra morte. Então as pessoas evitam, esse tipo de... É muito doido, é cultural, né, cara? Cultural. Vai variando. Aqui no Brasil, a gente tem que saber como é que vai ficar o 13 aí. Não, aqui no Brasil, acho que o 13 também não é um número legal, cara. Vamos pular essa parte. E a gente está entrando... Bom, deixa pra lá. Já tomamos uma advertência do YouTube. Não, mas Tomamos uma advertência, né? Mas vamos lá. Ainda o pessoal falando muito da Argentina, que ela levou 42 milhões de dólares, né, com o título do Campeonato Mundial. O pessoal falando muito, ainda repercutindo muito a vitória da Argentina. Aqui tem uma coisa bem bacana, gente, da Maria Eduarda, que ela bota o seguinte: não existe coincidência no acaso. Os encontros são programados por uma força impecável do universo. Filosófico. Acredito nisso, cara. Eu Filosófico. Também acredito. Gostei, cara, gostei. Estamos com audiência legal, hein? Por enquanto... fofinha. Fofinha. Sandro, você falou da curtida da foto aí do Messi. Quem também explodiu, que é um fenômeno, é aquele Casimiro, né? Sim. O cara transmitiu a Copa. Transmitiu a Copa. Foi concorrente da TV Globo. Eu acho que ele casou essa semana. O cara cresceu absurdamente. Muito legal mesmo. Um cara, gente boa. Eu gostei da transmissão. Eu vi algumas transmissões pelo canal dele e achei as transmissões bem legais. Bacana, né? Para a gente ter mais uma pessoa fazendo bem o que se propõe. Sim. Forma também acho que criativa. ele bateu o recorde do YouTube, né? Verdade. Agora, o que tinha de ruim, Carol, e aí eu posso falar, o delay. Porque o cara gritava gol 20 minutos depois do gol. É que eu ia ver o gol, um negócio terrível. Quer dizer, já sabia o resultado do jogo no primeiro tempo. Mas isso vai ser consertado. Vamos lá, gente. O Cláudio
Tem uma pessoa aqui, Ana Paula Coutinho, não sei, que também mandou coisa para a gente, mas vamos lá, depois eu pergunto se você conhece ela, esse é o sobrenome. O Cláudio mandou aqui para a gente o seguinte: empreendedor fatura 4,2 milhões vendendo despedidas de solteiro. Rapaz, olha Maravilha. que coisa Mas interessante, eu né? fiquei sabendo, eu caso agora em abril. E aí eu fiquei sabendo que tem empresas que fazem tudo para a pessoa de despedida de solteiro, organiza tudo. Se você deixar na mão, você não tem preocupação com nada. O Mas até negócio pouco já tempo sai atrás não pronto. tinha, né? Uma coisa nova Não, esse é segmento, né? nova. É um É uma mercado coisa. bem nichado e que vem crescendo É, absurdamente. muito legal aqui, ó. Cadê ele? Deixa eu falar um pouco. Em seu grupo de amigos, Eduardo Vespa era sempre o encarregado por organizar as festas. No início de 2017, quando um amigo anunciou que ia se casar, ele pediu para que ele ficasse responsável pela sua despedida de solteiro. E aí ele tomou gosto pela brincadeira, montou depois uma agência, fundou a agência Hangover, uma startup que realiza despedida de solteiro e espera fechar ainda esse ano com receita de 4,2 milhões. E ele Maravilha. coloca aqui, abre Caraca. aspas, nossa estratégia foi surpreender o pagamento dos nossos clientes para evitar cancelamento. Sem cobrar, não estaríamos incomodando. Entendeu? Ele se refere ao setor, né? Como trabalha o setor de viagens e festas e empresas e tal. Então, ele diz que tornou a operação, em outubro de 2020, em plena pandemia, encolheu muito esse mercado. Encolheu não, quase parou praticamente, parou esse mercado. E que a Não partir tinha ninguém casando, né, ninguém cara? Então não casando, tinha despedida de solteiro, tava todo mundo lá solteiro tá? Solteiro ou casado, né? ou casado, Ou né? casado. Despedida. Tá? E aí ele coloca aqui, vimos que nosso mercado tem muito a crescer. Nosso objetivo agora é investir Desculpa te mais. perguntar, Sandra, te interromper. Qual o nome dele? Caramba, cadê o nome dele? Eduardo Vespa. Um excelente programa para a gente fazer esse comentário, porque Convidar nós temos ele. uma Convidar ele especialista também. aqui em Ah. despedida de casado, né? Que é a Carol. Ela acredita, né? O Fazer um camarada contraponto, né? fazendo Fazer um despedida de contraponto. solteira. Cara, muito, muito legal a ideia do cara, muito bacana. Enfim, vamos lá. Momento audiência ainda, gente. Tem uma coisa aqui bem legal também que o Carlos Germano manda para a gente. Só é para ontem. Se é para ontem, não será criativo. A urgência guilhotina a criatividade. Aí, é publicitário esse. Esse é publicitário. Esse Mas não é aí. aquele raiz, né? Porque a publicidade ela tem essa necessidade da urgência, né, cara? Que é um É, negócio o terrível, povo né? sempre quer tudo para ontem, né? Nossa, é Sim. Impressionante. Falar. impressionante, É impressionante. impressionante. Vamos lá, aqui também o pessoal comentando muito, e aí não é uma pessoa só, não, são várias pessoas comentando muito sobre o posicionamento do Papa Francisco, né? Onde ele fala, abre aspas, julgamento que levou Lula à prisão começou com fake news, e por aí vai. Aí realmente é complicado, né? O Papa entrando na política e na política do Brasil é complicado, né? É Tá lá no delicado. Vaticano, tá longe, né? Tá É, distante aqui da realidade, tá mas recebendo o alguma Papa é informação. argentino, o pessoal está falando muito isso aqui, o Papa é É verdade. argentino, entendeu? Deu uma Então, contribuição divina ali para a Argentina ganhar da Mentira. França. a Mirtes, aqui, cara, é muito assunto. A Mirtes, ela manda para a gente aqui que filho de brasileiro, deputado republicano eleito nos Estados Unidos, mente sobre currículo. Está sabendo disso, seu escudeiro? Eu sei que aqui é tradição, né, cara? No Brasil tem que entender que mentir currículo aqui é cultural. Então a gente precisa entender esse movimento cultural do brasileiro e respeitar, né? Não te É falar, triste, viu? mas é verdade. E para fechar aqui o momento da audiência, também uma galera aqui, dá para citar trocentas pessoas falando que aí é a nação rubro-negra se manifestando, dizendo aqui que técnico multicampeão europeu pede a contratação do Gabigol. E o Gabigol estaria já de saída do Mengão. Gente, isso. Toda hora o Gabigol vai sair do Mengão, cara. Para com isso. Deixa o cara, bicho. Pô, o cara tá Rapaz, eu jogando fui pra caramba. apurar e tá na Toda hora. ESPN, tá Não, eu em vários portais acredito, sobre Sandro, esporte. mas é boato. Toda hora querem tirar o Gabigol do Flamengo. Toda hora a mesma coisa. Mas Deixa o uma hora Gabigol eles no Flamengo. conseguem, né? Porque É verdade.
né? Uma hora ele tem prazo, o jogador tem prazo de validade, né? Enfim, É. tem que vender na alta. E O depois clube que ele sabe disso. tirou o nome lá, porque agora virou só Gabi, né? O Gabigol tirou lá o Gabigol, ficou Mas ninguém Gabi. fala Gabi, ninguém fala Gabi. Ninguém fala É, Gabi, e vou te dizer, isso não deu sorte, não, que depois que ele tirou o gol do nome, parou de fazer gol, começou a perder gol pra caramba. Então, campanha Gabi, volta com gol. Gabigol. verdade. Então, aí tem esse está rolando muito, o pessoal falando muito da possível venda, mas também lembrando que temos o Pedro, né? Temos o Pedro que É. é goleador, né? É, Não mas o vamos Tite deu ficar. pouca oportunidade. Achei que o Pedro ia voltar da Copa ali, uma celebridade, mas o Tite não botou o cara para jogar. Então o Rapaz, Pedro eu não volta vou como nem foi. comentar sobre o Tite, que aí vai dar uma confusão danada É, aqui. não, deixa. Vai jogar gasolina na fogueira, não vou falar, deixa para lá. Vamos pular essa parte. O momento da audiência acabou. Tem a galerinha ainda falando sobre Pix, né, sobre é, algumas regras que poderão mudar para o ano que vem. Entendeu? Mas isso não está, eu fui apurar, ainda não é 100% confirmado. Algumas regras que estão sendo propostas, né, para mudar e tudo mais, né, com relação a limite, horário, valores de saque e tudo mais. Eu acho que se o pessoal tirar o limite, como eu olhei aqui, né, estão querendo tirar o limite e tudo mais, vai aumentar, pode aumentar bastante essa parte de criminalidade, né? Porque o Pix, a gente sabe que muitos Tá tendo assaltos é, sequestro relâmpago do Pix. do Aqui a Pix. gente cria um negócio bom, vem logo um mané para criar um negócio ruim, né? É Sim. impressionante. Ô, país. É verdade. Agora, eu vou Sensacional. aproveitar. Ô, Márcio, tem a sua pergunta que você deixou no Tem, ar, não tem. sei se você lembra, né? Por favor. Lembro. Tá E, anotadinho, não lembraria, mas eu anotei aqui. Aí então agora. tudo bem. E eu queria também aproveitar que a gente falou de política no momento da audiência, que a gente sempre fala aqui de política e tal, só para dar rapidamente aqui, não perder o gancho. Carol, me diz o seguinte: com essa estabilidade que ficou, né, o STF, essa confusão toda que os poderes atropelando um do outro, o judiciário passando por cima do legislativo e assim vai. Isso eu não tô, não é também viés ideológico, tá? Eu tô fato, são fatos que estão acontecendo. Desculpa, eu dei um soluço aqui, mas são fatos que estão acontecendo. Olha o medo da Não, e censura. não é nenhuma crítica, não. Isso é só um comentário, né? Comentário, é um Ninguém aqui comentário. gosta de usar tornozeleira, então a gente está só comentando aqui alguma coisa bem comentário mesmo. Exatamente. Essa instabilidade que criou-se, né, jurídica, ela assusta a gente, né, que mora aqui. Eu também moro no Rio e tal, mas assusta o brasileiro, assusta o investidor estrangeiro, assusta todo mundo. A verdade é essa. Como é que é você que está inserida, né, no meio jurídico e tal, como é que você particularmente, tem assistido isso? O poder, de repente, resolveu atropelar os outros e tal, e cria todo esse cenário. Eu estou falando sobre ótica não política, mas ótica jurídica mesmo, profissional. Não é um pouco arriscado, não é perigoso? A gente está realmente perto de uma ditadura da toga ou a impressão errada. A minha sensação é que não está certo, entendeu? Não está. Eu nunca vi isso. Eu estou com 53 anos, eu nunca vi isso. Entendeu? Aqui no Brasil, eu vejo em países próximos, mas eu nunca vi aqui no Brasil. E me dá também uma. A gente às vezes fica com cuidados de falar palavras aqui para não ser mal interpretado. E muitas vezes a gente até fala coisas que a gente pensa de forma se posiciona politicamente, e tudo bem, entendeu? A gente tem É. que ter esse direito de liberdade de expressão. Né? Estão tolhindo esse direito também de liberdade de expressão, o que é muito perigoso. Né? Como é que você vê isso profissionalmente e pessoalmente também, esse cenário assim, muito instável? A gente fica total insegurança jurídica, né? Porque tem situações que é como se tivessem rasgado a Constituição e a gente fica totalmente desamparado. É, a gente fica um pouco assim, até sem saber como é que vão acontecer os próximos passos, porque cada hora é uma coisa diferente. Então a gente não tem essa certa estabilidade. E política é até complicado, até nas próprias redes sociais eu tento não falar, não é não se posicionar, eu prefiro não tocar no ponto, porque a gente tem pessoas cada vez mais intolerantes, que não respeitam a opinião do outro,
E aí cria um viés ali Infelizmente. que. Exatamente. Teve uma vez que eu acho que eu coloquei algum rios de uma lei que falava sobre laqueadura e vasectomia, e foi a lei aprovada no governo Jair Bolsonaro. E aqui nada a favor ou contra, simplesmente mencionei a lei. Tomou uma proporção absurda, porque acharam que eu estava fazendo alguma propaganda ali entre linhas, e aí a gente vai aprendendo com nossos erros, né? Eu nunca mais toquei num ponto. Quer falar da lei, fala lei, mas não fala de quem, qual governo veio. Porque as pessoas estão cada vez mais intolerantes e a gente fica até de incerteza mesmo jurídica, sem segurança jurídica nenhuma, porque saem atropelando tudo. Então é algo que, assim, eu prefiro até não me manifestar nas redes, porque Você, é um Carol, assunto. você, Carol, que trabalha com justamente essas pessoas aí que estão se separando. Já pegou algum caso de um casal se separando por conta desse momento político que a gente vive? Quer Boa, dizer, o boa! camarada que é Bolsonaro, a A mulher, né, esposa é vota no Lula. Lula, vai dar aquela Eu confusão. Na família, pô, tem famílias aí que as pessoas pararam de se Verdade, falar, né? Um negócio verdade. sim. terrível. Você já viu, já apareceu na tua mão algum caso dessas circunstâncias? Não no exercício da profissão por ser que seja motivo da separação, mas eu tenho conhecidos e que o homem vota no Lula, é doente no Lula, aliás, ele no Bolsonaro e ela no Lula. E assim, é até difícil, porque são princípios, né? Cada um tem uma filosofia. Como é que para um relacionamento é totalmente complicado, porque cada um tem uma forma de pensar. Então, assim, a longo prazo, eu não consigo ver algo sustentado, por mais que as pessoas precisam se respeitar, mas é na essência. Então, assim, é É porque está difícil e as muito pessoas forte, né? Muito É, difícil. muito, Muito muito é, difícil. é E uma as pessoas situação. e briga em grupo, bate boca, aí um sai do grupo, para de se falar, as pessoas estão cada vez mais intolerantes. Então, assim, é algo que você tem que pensar duas vezes antes de falar, porque tudo toma uma proporção, principalmente É nas redes verdade. sociais. Às vezes, o seu intuito, por exemplo, nesse vídeo meu, era trazer um conteúdo informativo, as pessoas levaram por um ponto, e você tem que maldar também, porque quando você fala qualquer coisa, você não malda. Mas já tem uma pessoa que malda que você fala, caramba, nunca que o intuito era esse. Então, tudo você tem que pensar, sopesar, tomar um cuidado, porque toma uma proporção absurda, às vezes, sem você ter aquela essência e o intuito em si. É Então, é verdade. complicado. A pergunta que eu ia te fazer era Bora. nessa questão da separação. A gente estava falando de mulheres cada vez mais independentes, cada vez mais com as suas posições, né? E é uma curiosidade, eu queria saber se essa independência ela vem facilitando, por exemplo, esse momento da dissolução do casamento. Porque antigamente, como a mulher era muito dependente por Sim. todas as circunstâncias do homem, era muito difícil separar, né, para a mulher, porque às vezes ela não tinha nem para onde ir. Então, tinha que conviver aí com uma situação ruim, é, No tempo da minha complicado mãe, dentro ô de Márcio, casa. a mulher que se desquitava era vista como promíscua. Era um Ainda É, isso, negócio. né? Nem sim, só a questão de você, porque tem a questão de como eu vou me sustentar, onde eu vou morar, né? Tinha tudo isso lá atrás. Porque hoje a mulher está muito mais independente e talvez isso tenha facilitado um pouco essa dissolução. Isso é uma realidade, isso vem acontecendo. Como é que está isso, hoje em dia, Carol? o Sandro falou, antigamente a gente usava disquite, né? O É, divórcio É, ele vem em 70. desquite. É verdade. O divórcio ele vem em 77. E assim, o divórcio é um direito potestativo. As pessoas elas não precisam, vamos dizer, não vou te dar o divórcio. Isso não existe. As pessoas é um direito potestativo e uma das pessoas querendo se divorciar, basta. Você não precisa ter o consentimento da outra. Tanto é que por mais que o CPC ainda não tenha essa previsão, é possível entrar no judiciário pedindo julgamento parcial do feito com a decretação do divórcio, sem que a outra parte seja intimada. E o que eu vejo é o seguinte: dois pontos. Primeiro, que eu vejo que os relacionamentos hoje, eu não digo nem como Carol advogada, mas como pessoa, os relacionamentos estão muito banalizados. Eu vejo que as pessoas elas não estão Boa. dispostas, não tem aquela certa. Qualquer coisa é motivo para separar, elas não têm mais aquele. Estão de saco cheio mesmo, qualquer briguinha é motivo para separar, e eu acho que é uma banalização, porque tá difícil hoje você conviver.
aumentou muito o número. Eu acredito que sempre teve a questão do feminicídio, de violência doméstica, psicológica, mas por hoje a mulher está cada vez mais em evidência, vem aparecendo cada vez mais, elas ganham força para expor isso, principalmente nas redes sociais, que você tem uma proporção muito grande e as pessoas vão comprando aquela briga e vão defendendo. É algo que sempre existiu, como vocês falaram, só que hoje é uma realidade diferente. Então, tem homens que eu vejo que tem um certo, como é que eu vou dizer, uma insegurança da mulher estar cada vez mais conquistando coisas no mercado, e tem aquele homem que ainda quer que a mulher seja dona de casa e que ganhe menos. Então, às vezes, a mulher se sobressaindo muito mais. Tem homens que não conseguem conviver com isso. É o relacionamento muito banalizado, as pessoas não estão dispostas a ter diálogo, que é o principal, qualquer coisa é motivo de briga. A própria traição, que é algo que sempre existiu, hoje está vindo cada vez mais em evidência, as pessoas estão se permitindo falar, expor. Eu não sei se vocês viram aquele caso da Lara Neruski, se eu não me engano, Neteruski, que é uma influenciadora muito grande até, se eu não me engano, ela tem quase 1 milhão de seguidores, e ela expôs nas redes sociais que parece que, eu não sei se realmente se tudo que se colocou ali foi verídico, mas vem sendo questionado, que ela vivia num relacionamento com um médico e parece que ele, enfim, teve traição, inúmeras traições, e teve um desfalque aí no patrimônio dela de 7 milhões. Então, assim, é algo que as pessoas vão ganhando força para expor isso nas redes sociais, porque as mulheres vêm se unindo muito e tá tendo essa independência. Era algo que era mais às escondidas. Como vocês falaram, a mulher, se pedisse o divórcio naquela época, era até questão da culpa, né? Tinha inquirição Sim. da culpa. A mulher, por se divorciar e tal, quem que era o culpado naquele divórcio? Hoje em dia, não se discute culpa, traição, não tem perdas de direito, a não ser pensão alimentícia, mas isso não influencia em nada. Então, a gente tem uma realidade hoje diferente. Acho que as mulheres vêm ganhando cada vez mais força. Acho que os relacionamentos estão bem banalizados, as pessoas não estão dispostas mais a dialogar, qualquer coisa é motivo para separar. Então, eu vejo como lado bom e ruim, porque a gente tem inúmeros casos cada vez mais de Maria da Penha, violência psicológica e doméstica, moral, que as mulheres vêm passando e antigamente elas viviam naquilo ali há muito tempo, tinham medo de denunciar e hoje elas estão se tornando, tem essa força interna, mas eu vejo um lado positivo e um lado negativo também, porque as pessoas não estão mais dispostas É, eu a acho que, de maneira geral, conversar. Carol, as pessoas, essa coisa efêmera que você está falando, de elas não se comprometerem, né? As pessoas não estão se comprometendo com casamentos, não estão se comprometendo com carreiras, né? É Não por estão se aí. comprometendo com muita coisa. E eu acho que muito disso que vem acontecendo, dessa sensação que eu tenho, de cada vez mais esses jovens têm aí uma dificuldade em encarar a vida de uma forma saudável. Quando eu falo de Uhum. forma saudável, é que tudo gera uma depressão, isso tudo gera uma insatisfação, na minha opinião, over, porque, claro que a gente não vai ficar satisfeito com tudo, isso é óbvio, a gente não vai ter uma resposta positiva para tudo, né? A gente aprende que na vida a gente vai receber muitos nãos durante a nossa vida pessoal, nossa vida profissional. Mas a dificuldade em lidar com o não, a dificuldade em lidar com as negativas da vida, e a dificuldade em lidar com o contraditório, né? Porque é o que você está falando, cadê o diálogo? Né? Para a gente Sim, entender, para ter uma convivência dentro do trabalho, dentro de casa, com a família, seja lá qual for, você precisa ter diálogo, você precisa ouvir e precisa ser ouvido também. Mas é uma via de mão dupla. Não adianta a gente querer impor ideias, impor conceitos. Muitas das vezes essa galera vem com conceitos muito revolucionários, e talvez por isso, quando você diz, o cara quer ganhar dinheiro do dia para o outro, né? O cara quer mudar a profissão de um dia para o outro, o cara quer ganhar dinheiro de um dia para o outro, e não é assim. Isso gera frustração, e as pessoas têm hoje uma dificuldade muito grande em lidar com as frustrações. E por isso eu acho que o que você está falando a respeito do casamento, a gente vê isso em diversas áreas da vida, né? A gente vê o cara se separando do trabalho,
se está ali, cada vez menos a gente vê pessoas que estão ali engajadas dentro da profissão ou dentro daquela Uhum. empresa, galgando ali posições melhores, porque se frustra muito rápido e aí quer se separar do trabalho. Aí o cara quer se separar da família porque brigou politicamente, quer se separar dos amigos que não concorda com alguma coisa. Então, essa questão da gente desistir de forma muito rápida de tudo, eu acho que ela é muito latente nessa galera mais nova, nesse momento que a gente está vivendo, não é só aqui no Brasil, não, isso é no mundo. Então, eu até vou te fazer uma outra E só, pergunta. até, Pode Márcio, te falar. complementando, eu vejo, inclusive, os jovens, eu não sei se também tem, acredito que impacte muito a questão da educação. Eu já vejo jovens crescendo, assim, muito sensíveis. Eu não Verdade? sei se acredito que seja educação. Antigamente a gente tomava muita porrada da vida, Uhum, desculpa o termo, mas ficava firme. isso Hoje em aí. dia, não, qualquer coisa é questão, não, é depressão, psicológico. Então, assim, acredito que a base familiar faça muita diferença nisso também, porque influencia muito esses Concordo. jovens essa juventude que a gente tem hoje. E era a E pergunta que até eu ia te fazer, preocupante. da base familiar. Será que essa dissolução que a gente está tendo nessas relações de casal, né? E aí os filhos, enfim, não tem essa base da família. Isso pode estar impactando, quer dizer, vira uma bola de neve, né? Você acha que isso pode estar impactando justamente nesse pensamento que está se instalando, com essa dificuldade em lidar com as frustrações, com essa sensibilidade um pouco over, na minha opinião, em lidar com as coisas? A família não seria realmente a base para dar a essa pessoa mais força, mais segurança, e essas separações, isso vem contribuindo com essa situação? É uma percepção que você também tem? Eu tenho, sim. E assim, a família é a base, né? Tem até na própria Constituição Federal, no 227, essa, essa questão da família faz muita diferença. E eu sinto isso também, eu tenho essa percepção, não só com os jovens, da questão da frustração, mas assim, do próprio relacionamento em si. É algo que daqui a, sei lá, 20 anos, eu não sei como seria criar filhos. E o direito de família, ele vem evoluindo, porque tem muita coisa que não tem na legislação, mas o direito de família, ele vem em constante mudança e alterações. Nós temos hoje a possibilidade de reconhecimento do vínculo socioafetivo. Antes nós tínhamos a questão, e aqui abrindo um parênteses para a questão da família que você falou, nós tínhamos antes somente a questão do vínculo biológico, né, do sangue. Hoje a gente tem o vínculo socioafetivo, aquele padrasto, aquela madrasta que criou aquela criança, hoje pode registrá-la e ter qualquer efeito jurídico aí patrimonial e questões de sucessórios. A possibilidade de ter a multiparentalidade, você ter mais de um pai ali no teu registro civil, você ter um pai socioafetivo com base no afeto, aquela pessoa que te criou, mas também o pai biológico. Os relacionamentos que estão cada vez mais também evoluindo, de ter mais de um pai, mais de uma mãe, os relacionamentos homoafetivos que também hoje tem todo, enfim, a sociedade vem criando isso e vem Também se tem amparo adaptando. jurídico para todos esses casos já existem, né? É, Tem, tem amparo jurídico. A gente está vendo até, inclusive, teve até uma decisão, é algo que ainda não tem precedente, mas relações trisais de casais a três, né, duas mulheres, dois homens. Então é algo que assim, o direito de família ele vem se evoluindo e na prática a gente vai vendo com o passar do tempo como é que isso vai evoluindo. Mas está em constante evolução. Então, isso também impacta muito na criança, por exemplo, a gente tem inclusive possibilidade de pensão alimentícia socioafetiva. Se esse pai que registrou essa criança pelo vínculo do afeto e eventualmente vier uma ruptura familiar, ele pode ser obrigado a ter o dever alimentar de continuar pagando uma pensão para essa criança. Então, assim, é algo que vem crescendo muito e tem vários aí rupturas e também desmembramentos que estão impactantes também no conceito de família. Gente, eu preciso dizer para vocês uma coisa. Eu preciso dizer que estouramos o tempo. Eu sou o é cara que possível. é o timekeeper. Toda hora eu entro nesse papo de estourou o tempo, estourou o tempo. Mas Não é possível. estouramos o tempo, passa rápido, a prosa, quando é boa, passa rápido. Estouramos o tempo já e
mais de 1 hora e 10 minutos, sei lá, mais ou menos por aí. Mas estouramos o tempo. Eu queria que a gente fosse para aquele. Vocês estão comentando aí, a gente vai agora no momento dica de livro, mas vocês estão comentando aí, me lembrou Bauman, modernidade líquida, né? Tudo é muito fluido, né? Os relacionamentos fluidos, né? Tudo, enfim, o Bauman escreveu isso há algum tempo, mas é super atual, assim como 1984. Foi uma É. dica sua, Márcio, há uns Que programas livro? atrás, de Que livro. livro? É livro sobre hoje, né? É É, livro sobre a atualidade. e não é ficção. Você acha que é Não é ficção? Mas, ficção. pô, foi escrito como ficção, mas se tornou realidade, que coisa louca. Mas, enfim, vamos lá. Carol, você tem uma dica, pode ser de filme também, se você quiser, ou livro, ou filme, o que você achar legal. Tá. Vou dar algumas dicas de livros que eu li, porque assim, eu tô formada desde 2016, finalzinho de 2015 e no início de 2016. E o conselho que eu dou para os jovens aí é que a gente tem uma advocacia hoje diferente, uma advocacia que vem se transformando. E depois que eu entrei para as redes sociais, o digital mudou a minha vida em todos os sentidos. Final do ano passado, em novembro de 2021, eu sempre trabalhei em escritórios de advocacia. Em novembro de 2021, eu estava no escritório Boutique, que eu coordenava a área do contencioso, e eu pedi demissão, larguei tudo para empreender. Não me arrependo, foi uma transformação pessoal e profissional absurda. Eu tive um crescimento muito grande nesse último ano. E o digital mudou a minha vida, tanto para advocacia quanto para docência, que não estava nos meus planos, e hoje eu sou professora e tenho, enfim, todo carinho e reconhecimento. E um livro que eu queria dizer é que ele seja foda, porque nas redes sociais, por mais que você tenha o conhecimento técnico 90% do caminho, não adianta ser bom, você se precisa parecer bom, e a internet faz toda a diferença nesse sentido. Então, você ser foda, seja foda, esse livro foi muito bom. O Essencialismo também, que mostra exatamente naquilo que você precisa priorizar, como você deve priorizar. O Sem Esforço também, que é do mesmo autor do Essencialismo. Ninguém sai de onde saiu na zona de conforto, você precisa aí passar por isso, aquele friozinho na barriga, aquela adrenalina, porque senão você vai continuar ali no mesmo lugar. E talvez você deva conversar com alguém, que também foram livros, esses 4 livros aí que fora aí do mundo jurídico, mas que eu gostei muito de ler. E o conselho que eu sempre dou, Sandro e Márcio, é o seguinte: dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, para vocês levarem isso em consideração, e é sempre muito importante a gente falando aqui da base da família, de você ter pessoas ao teu lado que te apoiam nessa caminhada. Então, eu digo assim, se você for realizar coisas incríveis na sua vida, convide alguém para acompanhá-lo, porque se você tem alguém para te apoiar, para te impulsionar na sua carreira, na sua vida profissional e pessoal, isso faz toda a diferença para você alcançar seus objetivos. Então, é o Boa. conselho aí que eu dou para todo mundo que está nos assistindo. Muito bem, Márcio Muito Escudeiro. bom. Vamos lá, meu amigo. Você vem de filme, de série, Não, de eu, livro? eu vou de livro e até tem um pouco a ver com o que a Carol falou, cara. Coincidentemente, a gente não combina nada, isso é uma realidade. Você que está do outro lado pode estar achando que isso aqui é historinha, mas é verdade, a gente não combina, Verdade. não. Não combina É absolutamente nada. nada. Então, o livro é Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas. É muito legal esse livro, é muito bacana. E aí, eu não sei se é David ou Davi Epstein, pode ser um dos dois, é o autor, e vale muito a pena ler, cara. É um livro que eu tenho lido aí, e eu estou gostando pra caramba, então eu recomendo aqui, sem medo de errar, você vai gostar também. E quero agradecer, Sandro, já a presença da Carol. Sabe as palavras, Carol. É isso que você falou, eu levo assim para a vida. A gente realmente, quanto a gente puder agregar de pessoas que a gente gosta e quando a gente puder agregar do que a gente gosta para as pessoas também, isso Boa. faz a diferença, pode fazer diferença na vida de muita gente. Então, não se omitir. Se alguém está precisando de ajuda, ajuda. E a ajuda que eu estou falando é ajudar com uma palavra, com um gesto,
com um direcionamento, né? Então não precisa de muito, não. É só a gente ter um pouquinho mais de disposição para poder, enfim, estar ali presente na vida das pessoas, porque a gente ficou um pouco afastado no sentido físico, né, durante a pandemia, e muito se discutia as relações ali humanas, né, nesse período, como é que seria o futuro. Acabou que a coisa voltou para o que era. Não vejo a gente carregando nada desse período, muito pouco. Se não carrega, se carrega alguma coisa é muito pouco. Mas as relações humanas, elas precisam evoluir nesse sentido. E quando a gente estava falando de empatia lá no início do programa, é justamente isso, porque empatia é uma palavra que eu acho que as pessoas não entendem ainda, né? Não é você aplaudir bobagem ou ficar sensível com alguma situação só porque o cara está passando por uma dificuldade. Isso não é empatia, não, cara. Empatia é você poder, no teu dia a dia, contribuir de alguma forma com alguém, né? E a contribuição pode ser pequena, mas se você fizer isso muitas vezes, vai ficar algo muito grande. Então, gente, sejamos Colocar no mais... lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Tirou Exatamente. as minhas palavras, Sandro. Exatamente isso. Então as pessoas confundem um pouco, né? Aliás, as pessoas andam confundindo palavras hoje em dia, o que é muito perigoso, né? E eu quero te agradecer muito. Eu acho que foi um programa massa, assim. A gente aprendeu muito aqui com você, e mesmo que a gente esteja aí numa outra. Eu não trabalho com direito, mas o fato de você empreender e fazer isso com qualidade traz para a gente aqui um conteúdo de qualidade para quem está aí nos acompanhando e curtindo o nosso programa, né? Porque o cara que não se inscreve e não curte, esse não merece absolutamente empatia minha. Bom, gente, eu vou aqui na minha dica de livro também, deixando aqui, eu li esse livro recentemente, no início do ano, achei um livro sensacional, que é A Regra é Não Ter Regras, a Netflix e a Cultura da Reinvenção, né, que foi do CEO da Netflix, esse livro é do CEO da Netflix, Reed Hastings. É um livraço, Erin Meyer, ou Meyer, não sei como é que pronuncia, mas enfim, é muito legal esse livro, vale a pena dar uma olhada, vale a pena ler com calma, porque é um livro que tem trocentas lições bacanas. E esse cara é muito interessante, esse CEO aí da Netflix. Bom, vamos lá. Desculpa, Sandro, te interromper, mas acho que o pessoal aí do Judiciário anda lendo bastante esse. Não estou falando aqui de forma generalizada, não. Estou falando de uma galera livro, específica, né? que anda lendo bastante aí esse livro de A Regra é Não Ter Regras. É não ter regras, é verdade. Bom, mas vamos lá. Eu queria também agradecer a presença, já deixar o convite para Carol voltar, porque, pô, é muito bom, muito legal o nosso papo muito de bom, hoje, programaço, adoro quando eu falo isso, programaço, muito bacana. E eu queria deixar registrado, aproveitando o momento que a gente está gravando aqui, hoje é dia 22 de dezembro, né? O programa ele é gravado, depois a gente coloca no ar, nossa audiência sabe disso, mas queria deixar registrado aqui que hoje é aniversário da minha esposa. Eu não posso deixar passar em branco, né? Eu tenho que mandar um abraço, mandar um beijo. Sensacional. Não é não? Parabéns para ela. Parabéns para ela. E queria dizer pequenas palavrinhas rápido, gente. Eu vou fazer aqui minha média. Entendeu? Enfim, eu chamo ela de baixinha, porque ela tem 1,5 m. Ela não gosta que eu fale isso, não, mas tudo bem. Então é o seguinte, eu falo para ela que a baixinha na estatura infinita na alma. Sua luz, minha pequena, e seu olhar com cores de universo pintado são maiores do que qualquer padrão inventado. E eu queria dizer também o seguinte, a vida fica mais fácil quando a gente sabe onde estão os beijos que a gente precisa. Então é isso, gente. Eu estou fechando o M de hoje. Esse cliente você não vai ter, né, Carol? Esse aí. Que bom também, perdeu né? Hoje. Pois é. Que dure muitos anos aí. Muito agradecer pela sua presença, Carol, meu amigo Márcio Escudeiro, você do outro lado da telinha. E dizer para você que está assistindo o programa pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E para quem nos assiste também, corriqueiramente, estamos aqui toda semana no YouTube, aqui no M. Muito obrigado pela presença. Propomos análise. Propomos análise e conteúdo sempre. Propomos análise e conteúdo sempre com muito bom humor.
Né? Ratei agora porque fiquei emocionado. Cara, eu também. Faz Cara. Eu Não, Nossa, sensacional. Parabéns, felicidades aí para sua esposa, felicidades pro casal. obrigado, Márcio. Felicidades para Carol também. Felicidades para Carol. Vamos nessa. Muito bom o M de hoje. Beijo e abraço. Valeu.